Em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Amém. Mateus 2 diz assim: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Amém. Só até aí uma reflexão rápida. Na continuação da leitura você vai ver que Herodes, quando ouviu falar que onde está o rei nascido, nasceu um rei, ele era rei, ele temia por seu trono, e virou um alvoroço. Ele queria saber onde estava o rei e ele falou para os magos: nós não sabemos, eu não sei onde está o rei, que não tem rei não. Então faz o seguinte: como é que foi? Nós vimos a sua estrela brilhar no Oriente e viemos adorá-lo. Então procure por ele. E quando vocês o acharem, vocês voltem aqui. Olha, um rei pedindo isso, porque eu quero adorá-lo também. E os magos se foram. Depois que os magos foram conduzidos até a casa de Maria, que nessa época Jesus já estava com quase 2 anos. Às vezes tem-se a ideia que os magos foram guiados até a estrebaria. Não, quando eles viram a estrela brilhar, até eles decidirem viajar do Oriente, até chegar lá, era a camelo ou a pé. Jesus já estava com quase 2 anos. Por isso a estrela levou eles para Nazaré, na casa de Maria. Guiaram até o menino. A estrela foi lá. Uma estrela guiando pessoas. E eles adoraram o menino. Não adoraram Maria e nem adoraram a estrela. Adoraram o menino. E quando eles adoraram o menino, eles foram avisados por Deus para não voltar a Herodes, porque Herodes queria matar o menino. E Herodes, quando se viu enganado pelos magos, que eles não voltaram, foi quando ele mandou reunir os meninos de Belém, tivesse de 2 anos para baixo, para celebrar o primeiro Natal, que era para comemorar o nascimento do rei nascido, porque Herodes, maldosamente, soube pelos próprios magos que o menino não teria mais do que 2 anos. Então as crianças de 2 anos para baixo morreram. Soldados chegaram lá e mataram todos, porque aí ele tinha certeza, ele já havia matado a esposa, 2 filhos, Herodes, tudo por medo de perder o trono. Era um assassino violento e com poder na mão. E ao matar os meninos de Belém, ele entendeu que não corria mais risco no seu trono. Que cegueira diabólica, porque Jesus depois veio a ensinar a todos que o reino dele não é desse mundo, que ele não queria o trono de ninguém. Herodes não precisava ter acrescentado na sua conta esse tão grande pecado de matar os meninos de Belém. Mas isso já estava profetizado, que ele ia fazer isso. Cumpriu-se a profecia, Raquel chorando por seus filhos, e não querendo ser consolada porque eles não mais existem. Então foi o pranto. Essa profecia falava do pranto das mães dos meninos de Belém. Esse foi o primeiro Natal. É assim que o mundo começa celebrando o primeiro Natal de Jesus. Herodes matando os meninos de Belém. Mas a nossa reflexão nesta noite, eu quero chamar a vossa atenção para essa decisão dos magos que vieram lá do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Esses magos, não se sabe ao certo
a origem deles. Provavelmente caldeus, provavelmente descendentes de uma casta de sábios que continuaram a existir depois que Daniel, o povo os sábios dos caldeus voltaram para sua terra, que os irmãos sabem que Israel esteve cativo em Babilônia, e lá havia os sábios, do qual Daniel fazia parte, mas quando acabou o cativeiro, eles voltaram para Jerusalém, e acredita-se que os descendentes desses sábios continuaram a pesquisar, a estudar. Eles eram estudiosos das profecias, eles eram estudiosos dos astros. Era uma casta de gente brilhante, que fazia um bom uso do raciocínio, da inteligência, do QI, procurando respostas, procurando coisas boas no universo. Sábios. Gente que se ocupa de coisa importante. Não é a astrologia de hoje. Corresponde à astronomia de hoje. Mas era a astrologia de ontem. Mas a astrologia de hoje se deturpou em misticismo. Então vamos identificá-la como a astronomia de hoje. E eles viram a estrela brilhar. Só tem uma profecia na Bíblia que fala que a estrela brilharia. Quem profetizou foi Balaão, que foi um profeta que por um tempo teve bem, teve um outro tempo que ele acabou se corrompendo com riquezas e não esteve tão bem na presença de Deus. Mas ele foi o único que falou que por ocasião do nascimento de Jesus a estrela brilharia. Uma estrela vai brilhar, indicando que um menino nasceu e ele é o rei dos judeus, o principado está sobre ele é o Deus, tudo aquilo que os irmãos sabem, o Deus humanizado. Então havia muitos avisos da parte de Deus por ocasião do nascimento de Jesus. Uma virgem concebendo é um deles. Porque um menino se nos deu, um filho nos nasceu. Falava de Jesus, profeta Isaías. Porque a virgem, imagine para quem nunca ouviu a história de Jesus, ela não existia ainda, ela era uma promessa. Então você imagina um profeta falando que uma virgem vai se engravidar. E vai dar uma luz de um filho na virgindade. Essas palavras, elas eram meio que absurdas para serem praticadas. Belém, olha Belém, Belém Efrata, você é pequena, mas você não será tão pequena assim, porque de ti sairá o Salvador. Olha Belém como é conhecida hoje no mundo todo. Era isso que o profeta está falando. Olha Belém, você não é uma cidadezinha, mas porque vai nascer um menino aí, de uma virgem, e porque ele vai nascer aí, Belém não será tão pequena assim não, ela será grande. Ela vai crescer em tamanho? Não, ela vai continuar pequena, mas o fato de nascer o Salvador ali, vai fazer Belém ser conhecida no mundo todo. Então tem milhares de cidades que são 100 vezes maiores que Belém, e nós nem sabemos onde elas estão, no mundo todo. Mas Belém qualquer pessoa sabe. Qualquer religião, qualquer cultura, quando você fala Belém, Belém, onde nasceu o Salvador. Esses magos, pense comigo, uma estrela, não tem um outro texto para confirmar, para confrontar, falar, não, eu estou me sentindo direcionado. Uma única profecia, e eles estudam os céus, e eles veem a estrela, eles estão do outro lado da onde está Belém, Oriente ou Ocidente, e eles vão para lá. Eles não estavam fazendo nada? Não, nós viemos para adorá-lo. Por quê? Porque nós vimos
a sua estrela. Gente, você sabe quantas estrelas Deus tem? Você sabe quantas estrelas a ciência já identificou no universo? É números que a gente fica bobo de falar. Em apenas uma galáxia. E tem ainda as milhares de milhares insondadas. Nem com aparelhos ainda não foram sondadas. E eles viram uma estrela, no meio de uma incontável, no meio de um incontável número de estrelas de galáxias, e eles veem uma estrela brilhando, e há uma certeza no coração deles, eles falam, é essa. E ela se movimenta, de alguma forma, sinalizando a eles a direção, porque em 2 anos, se você estiver na direção errada, você vai para muito longe do local. Em 2 dias, você se desvia muito do alvo. Quem está me entendendo, diga amém. Se você estiver na direção errada em 2 dias, você não vai chegar a lugar nenhum. E eles caminharam, talvez, mais de ano. E eles tinham que chegar a um lugar, não era a uma região. De alguma forma, eles tinham conhecimento, a estrela estava lá, clara, ela não se misturava com as outras, era aquela, e ela levou eles até Jerusalém. Em Jerusalém, eles entenderam que rei nasce no palácio, e o palácio quem está lá é Herodes, então vamos perguntar para Herodes, Herodes deve saber dele. Estavam indo bem até ali, porque Herodes não sabia, pessoal do templo em Jerusalém não sabia, sacerdote não sabia. Depois que esse menino cresceu, viveu, ensinou, curou, operou milagres entre eles, eles ainda não sabiam. Pessoal lá do templo, matando cordeiro, falando de Deus, representantes de Deus, não sabiam ainda. E a grande maioria do mundo não sabe até hoje. Eles adoram tudo em volta do menino, mas eles não conhecem o menino, que hoje não é mais menino. Ele cresceu, ele morreu, ele ressuscitou, ele enviou o Espírito, ele está acompanhando a igreja, ele está vivo não mais para ser visto, mas ele continua vivo. Como sempre foi, antes de Maria, depois de Maria, e ele veio para que o mundo soubesse dele, ele veio para que as pessoas vissem. João testemunhou, nós vimos a glória de Deus. Ele era o verbo, ele se fez carne, ele habitou entre nós, e nós vimos. E o nosso testemunho é verdadeiro. E João vai deixar claro no Apocalipse, no Evangelho de João, que ele viu Deus em Jesus. Jesus era Deus. Nós vimos a glória. Ele se tornou possível aos olhos. Ele se tornou possível aos nossos sentimentos. Você sentia ele falar. Ele se tornou possível às nossas emoções. Ele se tornou possível a nossa razão. Era possível avaliá-lo, vê-lo com razão, com sentimento, com emoção, com espiritualidade. E de todos os ângulos que você olhava e o sentia e o percebia, você via que ele é Deus, ele é o Deus encarnado. E por isso João o adorou, por isso João escreveu o Evangelho. E depois de João, os discípulos de João, os discípulos dos discípulos de João. E isso vem até hoje, um número de pessoas que consegue, como os magos, falar, vimos. Vimos. Eu não vi a estrela, mas a estrela não é a única coisa que Deus mandou para você ver que o rei nasceu, que ele venceu a morte, que ele ressuscitou, que ele veio pregar o Evangelho.
Deve ter alguma coisa que você já viu, que você já percebeu, que você já entendeu, que você já sentiu, que ficou claro para você que Deus é real, que Deus existe. E aí o próximo passo é: por isso viemos adorá-lo. Se a pessoa viu que Deus existe, percebeu que Deus existe, sentiu que Deus existe, confirmou que Deus existe, sabe que Ele existe, por que não adora? Na criação de Deus, só quem não adora são os demônios. Ou as pessoas enganadas e influenciadas por Ele. Quem me entendeu, diga amém. Tudo adora a Deus. Adorar é viver para a glória dele. Se você perceber as manobras de um pássaro no ar e dizer: que lindo, que habilidade, isso é que é voar. Parabéns pelo homem que fez a aeronave. Mas quer ver uma aula de voo? Observe um pássaro na praia, ou no quintal de casa, suas manobras. E ele não está se exibindo, aquilo ali é para a glória de Deus, ele foi criado para voar. Você já deve ter visto um submarino, coisa linda que o homem faz, né? Mas vê um submarino se deslocando no mar e vê um peixe. Eles existem para a glória de Deus. Aquela aula de nadar, aquela habilidade, ele faz naturalmente, que ele foi criado para isso. E se alguém disser: que lindo, mérito de quem? Ele vai ter que dizer: glória a Deus, foi Deus que disse haja e eles apareceram. Se você ver a chuva caindo do céu e trazendo verde onde havia deserto, e trazendo comida para quem tem fome, e ela cai de graça, e a terra produz de graça, e você dizer: que lindo a terra produzir mantimento para o faminto, você tem que dizer: glória a Deus, porque Deus disse: produza, e ela produz. E ele falou: a chuva não cai do céu à terra em vão, a minha palavra é como a chuva que cai do céu, ela não vai vazia, ela não vai para nada, ela vai produzir alguma coisa. A minha palavra, disse Deus, é como a chuva que cai, ela caiu, alguma coisa vai brotar, porque ela tem essa capacidade dentro dela. Então, queridos, olha que interessante, uma estrela, eles estão longe, agora eles levam ouro, incenso e mirra, e vai até o menino e adora o menino. Eles são sábios, eles são inteligentes, é só um menino. Mas não é só um menino, tem outro menino como esse, que nasceu de uma virgem, que o principado está sobre os seus ombros. Será que esse menino não é muito mais do que a estrela para nós? Então nós vimos. Eu não vi a estrela, mas eu já vi pessoas passarem por uma mudança de vida, por terem se encontrado com Jesus, que nem que ele visse 1 milhão de estrelas, não aconteceria isso na vida dele. E eu vi. Isso é testemunho, isso é informação. Isso é dados para quem está à procura de Deus. Eles estavam querendo o rei nascido. Ficaram sabendo que o rei ia nascer, que o Salvador do mundo ia se humanizar, e eles estão em busca de informações. Eles estão pesquisando, eles estão sondando, eles estão usando toda a sua capacidade mental, todo o seu poder de busca. A hora que a gente percebeu um vestígio dele, nós vamos lá adorá-lo. É ele. O principado está sobre os seus ombros, ele é o Deus humanizado, ele é o Salvador. É nele que as pessoas vão se salvar. E viram uma única estrela e eles vão.
E olha quanta coisa que a gente vê de Deus. Por que a gente não se movimenta nessa direção? Por que a gente não alimenta o nosso banco de dados de coisas de Deus que existe à nossa disposição para a gente se direcionar? Às vezes a gente abastece só o conhecimento, só a nossa memória, e a gente continua inerte. É impressionante a quantidade de pessoas que conhecem Deus, sabem de Deus, já viu coisa de Deus, mas elas continuam estáticas. Solos incultiváveis, frias. Não conseguem, às vezes, renunciar coisas menores para ter um relacionamento gostoso com Deus. Eu fico imaginando o tamanho da renúncia desses magos. Gente com essa capacidade não é gente de agenda vazia. Gente com essa capacidade não é gente que não tem nada para fazer o dia inteiro, que tem disponibilidade para viajar, ficar 2 anos andando. Não, eu fico imaginando a provisão, o roteiro, a bagagem, o medo. Se essa estrela apagar no meio do caminho, se não for essa, se ela for para outra direção, quem mais falou dessa estrela? Balaão. Tudo que Balaão falou foi bom? Não. Uma parte sim, outra parte não. E qualquer pessoa com um pouquinho de racionalidade pensaria sobre isso. Mas eles estavam tão sedentos de Deus, tão convictos da existência de Deus, tão convictos da manifestação de Deus, que quando eles perceberam um vestígio dela, eles caminharam seguro e foram recompensados na sua busca. Queridos, nós somos privilegiados. Liste na sua vida, na sua agenda ou num caderno as coisas que você já viu, que evidenciam a existência de Deus. São provas para você. Se você fosse levado a um tribunal, elas serviriam para te condenar. Fosse levado a um tribunal para ser condenado por ser cristão, seriam provas, evidências de Deus na sua vida. Temos aqui um exemplo de nós focarmos. E quando nós encontrarmos aquilo que Deus está deixando para você encontrar como pegadas, você agir, andar nessa direção. Não é apenas para, eu vi a estrela, então, olha, deve ter nascido mesmo. Não, nós viemos adorá-lo. Eles passariam desapercebidos, mas não, eles falaram, nós vimos e viemos. Então existe um número muito grande de pessoas que passam muito perto do céu e se vão. Da porta do céu e se vão. Da onde Deus está e se vão. Por motivos mais variados possíveis. Eles não ficam. Eles poderiam falar, Jesus não está no palácio, então nós erramos, perdemos nosso tempo. Não, não está aqui e a estrela vai continuar. E a estrela levou, estava ali perto. Jerusalém e Belém é muito perto. Mas eles tinham que continuar. E quando acharam Jesus, eles estavam preparados. Eles levaram ouro, incenso e mirra. E adoraram o menino. E acredito que foram essas provisões que Deus havia preparado para o sustento de Maria e José, porque José não podia trabalhar, José tinha que estar em fuga de Herodes. José teve que descer a pé com Maria para o Egito. E não se vai para o Egito a pé e volta em uma semana. E se gasta com comida, com coisas, enquanto você está vivendo. Então foram essas ofertas, foram essas dádivas que supriram aquele casal. Porque Deus sempre tem os seus socorros. Deus sempre tem os seus ricos, Deus sempre tem os seus magos.
Deus sempre tem os seus Arimateias. Deus sempre tem as suas Marias. Lembra de Maria ungindo Jesus com perfume de alto preço? Jesus não tinha dinheiro para comprar aquele perfume na bolsa. Mas por um momento certo, Deus tem suas Marias, Deus tem seus Josés, Deus tem seus magos, Deus tem seus ricos. Tudo pertence a Ele. E na hora certa Ele proveu os seus recursos para que a sua obra continue acontecendo. Os recursos de Deus passam pela vida das pessoas e abençoam a obra de Deus. Eu quero caminhar para o final dizendo para os irmãos que nós precisamos despertar dentro de nós cada vez mais. Por que cada vez mais? Porque nós já temos isso, é por isso que nós estamos aqui de manhã. Nós não estamos atrás da árvore, nem do comércio, nem da religião, nem do presépio, nós estamos aqui adorando o Rei Salvador, o Jesus, Senhor da nossa vida. Mas nós precisamos melhorar ainda essa vimos e viemos. Se você viu, se você veio, então faça. Adore. Não se preocupe com o Natal da praia, com o Natal da cidade. Não, Natal pessoal. Maria ofereceu o seu cântico pessoal. Os pastores, o seu testemunho pessoal. Simeão e Ana, por onde Jesus ia nascendo, cada um tinha um cântico pessoal na sua vida. Uma coisa sua. Hoje nós cantamos o cântico de Maria, minha alma engrandece ao Senhor, mas Maria não conhecia essa letra não existia antes dela, e nós nem sabemos se é essa, mas o fato é que Maria cantou, nós não sabemos se o ritmo era esse, mas isso foi dela, do coração dela para ele, uma canção dela. Minha alma, muito pessoal. Ela não falou minha igreja, minha cidade, meu povo, minha nação. A minha alma, havia um cântico, uma gratidão, uma alegria. O Salvador de fato nasceu na vida dela. E olha, querido, se a gente abrir bem os olhos, se você expandir a sua mente, se você usar a sua razão para capturar informações, testemunhos, observar. Nós temos 6.000 anos de história, 2.000 anos de um túmulo aberto. Temos 2.000 anos de Espírito Santo operando na face da terra. Temos 2.000 anos de um livro que não envelhece. Se eu não tivesse visto uma outra coisa de Deus na terra, se eu nunca tivesse percebido nada, se eu dissesse assim, olha, eu nunca vi Deus em lugar nenhum, só de conhecer isso daqui eu teria muito mais do que os magos. Os magos tinham uma estrela. Eu tenho um livro inteiro, que tem 3.000 anos, as partes mais antigas dele, e continua vigente, falando das coisas que vão acontecer amanhã. Eu vi, eu tenho, eu leio, eu comprovo, eu sei o que está escrito aqui, eu sei o que está acontecendo ali. E se você usar a sua razão, se você usar a sua inteligência, o seu faro, se você usar a sensibilidade do teu espírito que clama por Deus e caminhar na direção dele, você vai ver que o que você já viu, o que você já percebeu, o que você já sentiu, o que você tem, te leva a ele. O tempo todo. O tempo todo. Esses sinais, essas luzes te levam a ele. E você o encontra, e você o adora, e você o sente. E ele vai te alimentando, vai te orientando, como ele orientou os magos. Falou, olha, agora que vocês vieram, adoraram, não fala com Herodes não. Vocês não vieram por aqui? Volta por ali. Olha que coisa linda. José e Maria, o Herodes quer matar o menino. Vai para o Egito. Daí um tempo, José e Maria, o Herodes que queria matar o menino, morreu comido de bicho, uma morte horrível. Pode voltar. Aí fixaram residência em Nazaré.
Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, quando os pastores vimos a sua estrela, vimos um coral de anjos cantando, os anjos cantavam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Os anjos que não têm nada a ver com a terra, são do céu. Olha, os homens podem cantar, podem viver em paz. Porque Lúcifer trouxe o ódio, Lúcifer trouxe a guerra, Lúcifer trouxe a rebelião, a rebeldia. Mas depois que o Salvador raiou, depois que a graça raiou, depois daquele dia bendito que a Virgem concebeu e Jesus veio sem pecado ao mundo, falou, agora nós temos que viver na paz deste reino. Por que as pessoas não vivem em paz? Porque eles não são filhos da paz. Ah, eu odeio. Por que você odeia? Porque fez mal para mim. Mas você não sabe que existem os filhos do mal e os filhos do mal fazem mal. E só porque tem alguém fazendo mal, você vai fazer mal também? Então você vai se tornar um filho do mal? Por que fazem guerra? Ah, fazem guerra porque eles querem a mesma coisa, eles brigam por causa de um território. Mas quem falou que o homem tem território? Ah, a gente briga porque ele não me respeitou. Que respeito que eu estou exigindo? Eu era escravo do pecado. A Bíblia fala, estando vós mortos em vossos delitos e ofensas, sem Deus, sem pacto, sem aliança, sem esperança, mortos. Que honra um morto tem? Qual é a reivindicação de um morto? Nós não temos motivo nenhum para brigar, para odiar, para não suportar. Não temos. Sabe o que é isso? São insultos do mal para arrastar os do bem. Insultos. Sabe como é que faz uma pessoa do bem virar uma pessoa do mal? Provoca ela. Provoca ela, que se ela não estiver firme no bem, ela fica do mal. Ela te odeia também. Pronto. Nós não sabemos que é glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade? Jesus não é o príncipe da paz? A paz não existe somente em Deus? Se você não estiver em paz com Deus, você não vai estar em paz com você. E se você não estiver em paz com você e nem com Deus, você não vai conseguir ter paz com ninguém. E por que eu não tenho paz? Ah, porque eu fiz a guerra porque eu queria a mesma coisa que ele. Não, eu não tenho direito a nada. Ah, ele me ofendeu na minha dignidade. Que dignidade? Tira Deus da sua vida e vê que dignidade você tem. Nós somos filhos de um tronco malditos. Nós éramos gente amaldiçoada. Então imagine alguém amaldiçoado por Deus brigando por sua honra, brigando por seu território, brigando por seu valor. Fala, não, vocês estavam perdidos. E agora que nós fomos reconquistados, e tudo que nos foi devolvido, a honra, a dignidade, o valor, a eternidade, a salvação, é pelos méritos de Cristo. E Cristo é o Senhor da paz. Acontece que existe na terra as pessoas do bem e as pessoas do mal. As pessoas do mal vão fazer o mal, eles são do mal, é o mal que eles vão fazer. E eles vão fazer mal para quem? Para todo mundo, principalmente para os do bem. Então vamos aprender com o menino que nasceu. Ele sofreu todo tipo de mal, mas não fez mal para ninguém. Está aí o nosso exemplo. Jesus não chegou lá e falou assim, não, eu vim do céu, isso aqui tudo é meu, e eles não me querem, eu vou acabar com tudo. Não, tem quem quer. Vamos procurar quem quer Deus. Tem aqui na terra quem quer Deus. Tem gente aqui esperando por Deus, procurando por Deus. Eles querem. Então ele veio para os seus não quiseram.
mas aqueles que o quiseram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, irmão, amanhã, hoje, depois de amanhã, talvez apareça alguém no seu caminho te fazendo mal, te provocando dor, te provocando tristeza. Entenda que ele é um servo do mal, está a serviço do mal, consciente ou inconsciente. E entenda ao mesmo tempo que você é um servo do bem, é um filho do bem, é um da paz, e deixa ele com o mal dele, continua você com a sua paz. Deixa ele amaldiçoando, continua abençoando. Deixa ele odiando, continua amando. Deixa ele ferindo, continua salvando. Porque essas duas forças operam na terra. Hoje existe na face da terra o céu e o inferno, Deus e o diabo. Os de Deus e os do diabo, e cada um faz aquilo que os seus senhores fazem. Nós não somos pessoas que fazem o bem até receber o mal, e quando recebe o mal, fala, então agora vai mal. Não, nós não jogamos em dois times, não operamos com dois deuses, não adoramos a dois senhores, nós sabemos de quem somos. E estamos aqui para adorá-lo e para promover o seu reino. Amém? Lembre-se disso, viemos para adorá-lo. Você deve ter visto, e se você não viu, abra os olhos. Você já deve ter percebido, e se não percebeu, melhore a sua percepção. Você já deve ter sentido muita coisa de Deus, e se não sentiu, aguce a sua sensibilidade. Porque você vai perceber muita coisa de Deus na sua vida, ao seu alcance, na sua capacidade, a capacidade da sua mente, da sua sensibilidade, da sua compreensão. E quando você perceber, adore. Renda-se. Relacione-se, conviva, viva com esse Deus presente. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.